Graça e paz. Eu quero falar com você sobre Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia todo o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com maternais. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Irmãos, Isaías, quando se encontrou com Deus, quando ele teve essa visão, ele viveu uma vida confortável. Alguns estudiosos dizem que ele era até parente do rei Uzias, e ele vivia ali no palácio, profetizando, trabalhando ali do lado do rei, numa vida boa, protegida. E aí o rei Uzias morre, o castelo de Isaías, a casa, a estrutura de Isaías se desmorona junto. E aí no dia da morte do rei Uzias, no dia que ele perde a segurança, suposta segurança que ele tinha, no dia que ele perde isso, ele foi ao templo e ele diz: Os meus olhos viram o rei. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, com o coração quebrantado. Então ele entra e tem uma visão maravilhosa do Senhor. Primeira coisa que eu aprendo aqui com Isaías é que Isaías teve uma visão correta de Deus. Ele diz: Os meus olhos viram o Rei. E ele viu o trono de Deus, ele viu toda a majestade de Deus, ele viu os anjos de Deus. E ele não tinha outra coisa para fazer a não ser dizer: Ai de mim. Não é que isso é um cântico fúnebre que Isaías cantou? Ele disse: Ai de mim. Irmãos, amigos e irmãos, como nós precisamos ter uma visão correta de Deus nesse tempo. Não há temor. As pessoas tratam Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós não temos temor, aquele temor reverente do Senhor. Vivemos de qualquer maneira, fazemos coisas que desagradam a Deus. Isaías, quando viu o Senhor, Isaías não conseguiu dizer outra coisa senão: ai de mim, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou um homem impuro. Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, qual é a sua posição diante de Deus? Como você tem visto o Senhor? A segunda coisa, a segunda visão que Isaías teve diante do Senhor é uma visão correta de si mesmo. Isaías olhou para si e falou: Eu não sou digno de estar aqui onde eu estou. Eu não sou digno, não tenho levado uma vida digna. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Nós precisamos tomar a responsabilidade do nosso pecado para nós e parar de legar a culpa aos outros, porque diante de um Deus que é santo, 3 vezes santo, os serafins diziam: Santo, Santo, Santo. Não tem jeito. O nosso pecado é confrontado com essa santidade. O nosso pecado é levado à nossa cara. E nós estamos de frente para nós mesmos. Isaías, quando viveu essa situação, ele disse: Ai de mim, não tem jeito, eu vou morrer. Eu vou morrer por causa do estado que eu me encontro. Eu vou morrer por causa do meu pecado. Porque a vida que eu levo não é compatível com a santidade desse Deus que eu acabei de ver. Isaías teve uma visão correta de Deus, teve uma visão correta de si mesmo.
Isaías teve uma visão correta do povo que ele vivia. Ele vivia no meio de um povo que precisava de Deus. Ele disse: esse povo é um povo impuro. Um profeta de Deus chega à conclusão que ele não é digno e a vida dele não tem influenciado o povo no qual ele vive no meio. Ele diz: ai de mim que sou um homem impuro que habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós precisamos ser realistas. As coisas ao nosso redor não estão fáceis. E diante do Senhor, nós precisamos colocar a nossa vida. E Deus então olha para Isaías e diz: eu vou fazer algo na sua vida. Hoje eu faço algo na sua vida. Então veio o anjo e pega uma brasa lá no altar e toca no lábio de Isaías. E diz: agora sim, você está santificado, porque esse fogo tocou os seus lábios. E aí ele ouve novamente o Senhor falando: a quem enviarei? Quem haverá de ir por nós? Isaías imediatamente respondeu ao chamado do Senhor. Agora de outra forma, agora de uma forma diferente. Até o capítulo 5 de Isaías sempre dizia: ai do fulano, ai do ciclano, ai do beltrano, do herculano, ai daquele, ai desse. Mas no capítulo 6 Isaías diz: ai de mim que sou um pecador, ai de mim. Ele olha para si mesmo. E agora Isaías é um profeta diferente. Um profeta tocado por Deus, teve os seus lábios santificados, e ele diz para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus então envia para o meio daquele povo, e ele então deixa a vida do palácio, ele deixa as quatro paredes e começa a anunciar a salvação. Isaías então se torna o profeta que mais falou de Jesus, o profeta messiânico. Como nós precisamos ser tocados por Deus, como nós precisamos ajustar a nossa visão e começar a ter uma visão correta de Deus, uma visão correta de nós mesmos e uma visão realista do mundo em que vivemos. A essa vida de castelo, de um mundo cor-de-rosa, não existe. Nós precisamos ser tocados por Deus. Nós precisamos ser santificados por Ele, para que Ele nos use para a obra dele. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida, mas para isso nós precisamos estar diante do Senhor. De verdade. Não desse Deus de brincadeira que muitos têm visto, mas o Deus Santo, Santo, Santo. Então que Deus abençoe você e que nós possamos refletir nisso. Diante de Deus não tem como esconder nada. Nós precisamos então buscar de Deus essa mudança na nossa vida. Ele tem uma brasa para tocar no seu lábio e Ele quer usar a sua vida, como quer usar a minha vida também. Então que possamos nos disponibilizar para que o Senhor nos use. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso na presença dEle.